Alguma vez sentiu que esgotou o catálogo de espetáculos cinematográficos vibrantes? Pense novamente, caros entusiastas do cinema, porque o panteão pessoal de Roger Ebert de obras-primas musicais está prestes a levar sua playlist ao limite. Apertem os cintos, aquecê-las, aqueça essas cordas vocais e prepare seu espírito para a transcendência. Esses não são apenas filmes com músicas, são terremotos emocionais com orquestração que mudaram o próprio DNA do cinema. Cantando na Chuva, 1952. Imagine isto: a era dourada de Hollywood à beira da mudança enquanto os filmes mudos dão lugar aos filmes falados. Gene Kelly como Don Lockwood salta nas poças com abandono ousado, criando o mais alegre dos metáforas do cinema para a libertação pessoal. Aquela sequência icônica na chuva, filmada enquanto Kelly enfrentava uma febre de 103 graus, transformando miséria física em pura magia. Os diretores Stanley Donen e Gene Kelly construíram uma sinfonia visual onde cada movimento fala volumes sobre a resiliência artística. Nos bastidores, Debbie Reynolds, com apenas 19 anos e sem experiência em dança, ensaiou até que seus pés. Donald O'Connor adoeceu por 3 dias após filmar seu número Make and Laugh. Ainda assim, deste calvário de sofrimento surgiu a perfeição técnica. O filme custou à MGM aproximadamente $2.500.000, uma ninharia comparado à sua contribuição cultural. Dividendos. Embora inicialmente tenha tido um retorno modesto nas bilheterias, Ebert proclamou-o o maior musical já feito, elogiando como equilibra facilmente espetáculo com personagem, artifício com emoção genuína. Não celebra apenas Hollywood, transcende-a, capturando o espírito criativo em sua forma mais pura. West Side Story, 1961. Quando os amantes desafortunados de Shakespeare trocaram a Verona renascentista pela selva de concreto de Manhattan, o teatro musical evoluiu da noite para o dia. A direção de Robert Wise e Jerome Robbins transforma a guerra de gangues dos anos 50 em uma poesia urbana balética. Os Jets e Sharks percorrem o asfalto na trilha sonora revolucionária de Leonard Bernstein, combinando jazz, mambo e elementos clássicos em algo perigosamente novo. O romance condenado de Natalie Wood e Richard Beymer ancora o espetáculo, embora ambos tenham sido dublados por cantores profissionais. Uma prática comum em Hollywood. Secreto. A verdadeira estrela, a coreografia que transforma a violência em dança sem diminuir sua ameaça. O prólogo com estalos de dedos, mais de 6 minutos sem diálogos, revolucionou para sempre a linguagem dos musicais de cinema. Filmado em locais que logo seriam demolidos para o Lincoln Center, o filme preservou inadvertidamente uma Nova York em desaparecimento. No Oscar de 1962, ganhou 10 estatuetas, incluindo Melhor Filme. Ebert chamou-o de um filme brutal e belo que traduz a estilização teatral em cinematográfica. Território. Suas tensões raciais e narrativas de imigrantes continuam dolorosamente relevantes, enquanto músicas como Somewhere ainda arrancam lágrimas dos espectadores mais endurecidos. Isso não é apenas entretenimento, é a mitologia americana definida para música. O Mágico de Oz, 1939. O tornado que levou Dorothy Gale para Oz levou o público a uma revolução em Technicolor que redefiniu as possibilidades do cinema. Durante a produção, o filme trocou de diretores mais rápido do que sapatos de rubi, com 5 comandantes diferentes antes de Victor Fleming completar a jornada. Judy Garland, com apenas 16 anos, mas já uma artista veterana, canta Over the Rainbow com uma sinceridade tão dolorida que transcende seu status de hino de filme infantil. A magia técnica por trás de Oz levou as capacidades de 1939 ao limite. A maquiagem de pó de alumínio do Homem de Lata quase matou o ator Jack Haley. Margaret Hamilton sofreu queimaduras de 3º grau durante sua saída ardente como a bruxa má. Aquele famoso campo de papoulas, feito com 40 mil flores feitas à mão. Os contadores do estúdio suavam enquanto o orçamento aumentava para quase $3 milhões, astronômico para a época da Grande Depressão. Hollywood. Inicialmente considerado uma decepção de bilheteria, as transmissões televisivas o transformaram em um ritual americano. Ebert observou que tem uma vida além de si mesmo, existindo não apenas como entretenimento, mas como uma experiência cultural compartilhada que atravessa gerações. O núcleo emocional do filme, de que nenhuma fantasia brilhante pode substituir as conexões humanas do lar, ressoa com a mesma força hoje como quando transportou o público do Kansas para algum lugar além do arco-íris. Cabaré, 1972. Bem-vindo ao Kit Kat Club, onde o champanhe flui, as inibições se dissipam e o nazismo rasteja pela Berlim de 1931 como uma névoa tóxica. A obra-prima de Bob Fosse não apenas quebra o molde musical, ela o desfaz diante do horror iminente da história.
Sally Bowles, de Liza Minnelli, é um tour de force de vitalidade desesperada, cantando não porque o enredo exige, mas porque cantar é sobrevivência em um mundo que fica mais sombrio a cada dia. A abordagem revolucionária de Fosse rejeitou as convenções musicais tradicionais. Nenhum personagem começa a cantar espontaneamente fora dos limites do cabaré. Em vez disso, as apresentações no clube comentam a narrativa com precisão sarcástica. A coreografia, angular, provocativa, inconfundivelmente Fosse, trouxe uma franqueza sexual ao gênero anteriormente inimaginável. O mestre de cerimônias malicioso de Joel Grey, com o rosto pintado de branco e lábios escarlates, torna-se a personificação perfeita do entretenimento tanto como escape quanto como aviso. Lançado em meio à Guerra do Vietnã e ao escândalo de Watergate, Cabaret atingiu um nervo cultural, arrecadando 42 milhões de dólares a partir de um orçamento de 8 milhões de dólares. Orçamento. Ao competir contra o poderoso chefão no Oscar, saiu com 8 Oscars, incluindo Melhor Diretor. Ebert elogiou-o como não apenas um musical, mas uma declaração moral, observando como sua superfície decadente gradualmente revela o rosto de pesadelo de fascismo. Meio século depois, sua exploração da política infiltrando-se nas vidas pessoais permanece inquietantemente premonitória. A Noviça Rebelde, 1965. As colinas ganharam vida e não pararam de cantar. Desde então. A adaptação de Robert Wise do clássico de Rodgers e Hammerstein transforma a história real da família Von Trapp em um conto de fadas iluminado pelo sol com sombras de iminente guerra. Julie Andrews, recém-saída de Mary Poppins, traz tanto força quanto alegria para Maria, uma noviça cuja vitalidade transforma uma casa rígida, governada pelo capitão aristocrático de Christopher Plummer. Filmado em locações em Salzburgo, Áustria, a produção se tornou lendária por seus desafios logísticos. A sequência de abertura icônica sozinha exigiu um helicóptero para circular Andrews repetidamente em uma montanha, a rajada de vento a derrubando repetidamente entre leva. As amplas vistas alpinas do filme, capturadas em magníficos 70mm Todd AO, custaram à 20th Century Fox, uns então, impressionantes 8 milhões e 200 mil dólares. A aposta valeu a pena espetacularmente. Arrecadou 158 milhões de dólares no mercado interno, salvando o estúdio da ruína financeira após o dispendioso Cleópatra quase afundá-lo. Embora inicialmente rejeitado pelos críticos como açucarado, o filme gradualmente ganhou respeito por seu brilhantismo técnico e poder emocional. Ebert eventualmente reconheceu-o como um filme que incorpora a verdadeira essência do que um musical deve ser, elogiando como sua história aparentemente simples contém múltiplos sentidos: fé testada, amor descoberto e coragem demonstrada contra uma catástrofe histórica. Suas transmissões anuais na televisão fizeram dele talvez o musical mais assistido da história, consolidando canções como Edelweiss e My Favorite Things para a base cultural. Minha Bela Dama, 1964. Quando Pygmalion de Shaw chegou à tela em glorioso Technicolor widescreen, trouxe consigo uma controvérsia que ainda ecos. Apesar de Julie Andrews ter originado o papel na Broadway, o chefe do estúdio Jack Warner escalou Audrey Hepburn como a florista Cockney Eliza Doolittle e dublou suas canções com a voz de Marni Nixon. No entanto, a presença luminosa de Hepburn conduz o filme em sua transformação de garota de rua para aparente dama sob a tutoria do insuportavelmente brilhante Professor Higgins, interpretado por Rex Harrison. O diretor George Cukor insistiu em uma precisão histórica meticulosa, construindo um cenário do Covent Garden tão autêntico que, segundo relatos, visitantes londrinos perguntavam como haviam transportado o local real para Hollywood. Os figurinos de Cecil Beaton, particularmente a cena da corrida de Ascot com sua extravagância em preto e branco, tornaram-se instantaneamente icônicos. O perfeccionismo da produção aparece em cada quadro, custando a Warner Brothers 17 milhões de dólares. Ganhando 8 prêmios da Academia, incluindo o melhor filme, o filme representa o artesanato clássico de Hollywood em seu auge. Ebert elogiou como preserva o humor e a mordacidade do original de Shaw, ao mesmo tempo que reconhece a complicada política de gênero da história. A questão central, se Elisa é libertada ou meramente transferida entre guardiões masculinos, confere a este entretenimento suntuoso uma profundidade intelectual que recompensa repetidas audiência. O estilo de cantar falado de Harrison revolucionou a performance musical, provando que as canções poderiam desenvolver personagens sem pirotecnia vocal tradicional. Um Americano em Paris, 1951. Carta de Amor de Vincente Minnelli a Paris envolve um enredo frágil em torno de algumas das sequências de dança mais extraordinárias já filmadas. O pintor expatriado de Gene Kelly se apaixona pela francesa noiva de Leslie Caron em meio a Paris pós-guerra.
Mas o verdadeiro romance é entre movimento e música, especificamente as composições de jazz sinfônico de Gershwin que infundem ritmo em cada quadro. O filme culmina em uma sequência de balé de 17 minutos que custou quase US$ 500 mil, quase um quinto do orçamento total, e transformou os musicais de cinema para sempre. O diretor de arte Preston Ames construiu 44 cenários separados, inspirados por pintores franceses como Renoir, Utrillo e Toulouse-Lautrec. A paleta saturada em Technicolor do filme criou um Paris mais vibrante que a realidade, uma cidade dos sonhos onde a dança se torna o universal língua. A coreografia atlética de Kelly, misturando balé clássico com jazz e sapateado, exigiu tanto esforço físico que ele perdeu 8 libras durante a filmagem do balé final, surpreendendo até os executivos da MGM. Este risco artístico capturou 6 Oscars, incluindo melhor filme. Ebert chamou-o de pura exultação, observando como a dança de Kelly parece desafiar a gravidade enquanto celebra o próprio peso da experiência humana. A ambição artística do filme elevou o gênero musical além do entretenimento para uma forma de arte elevada, sem sacrificar a acessibilidade. Sua influência se estende além do cinema, para como os americanos imaginam Paris, não como uma cidade real, mas como um estado de espírito onde a transformação através da arte permanece perpetuamente possível. Chicago, 2002. Assassinato, ganância, corrupção, exploração, adultério e traição. Todos aqueles vícios da era do jazz explodiram de volta para a relevância cultural quando Rob Marshall traduziu a obra-prima cínica de Bob Fosse para tela. Roxy Hart, de Renée Zellweger, e Velma Kelly, de Catherine Zeta-Jones, manipulam um cenário midiático dos anos 1920, ávido por escândalos, com paralelos impressionantes à nossa própria obsessão por celebridades. O gênio da abordagem de Marshall, enquadrando os números musicais como fantasias mentais, permite que os personagens cantem sem quebrar o tom austero do filme. Realismo. O designer de produção John Mayer construiu um mundo onde o glamour e a sujeira coexistem, espelhando a ambiguidade moral no coração da história. Ambas as protagonistas passaram por um treinamento intensivo de dança, com Zeta-Jones aproveitando sua experiência nos palcos da infância para entregar a espetacular All That Jazz, apesar de estar grávida de 3 meses durante as filmagens. Richard Gere surpreendeu o público com suas habilidades de canto e dança como o advogado esperto Billy Flynn. Após décadas em desenvolvimento, Inferno, incluindo versões que teriam estrelado Madonna, Goldie Hawn e Liza Minnelli, Chicago finalmente chegou às telas por aproximadamente US$ 45 milhões e arrecadou 306 milhões mundialmente. Ganhou 6 prêmios da Academia, incluindo o melhor filme, o primeiro musical a fazê-lo desde Oliver, de 1968. Ebert elogiou sua energia vibrante e brilho espetacular, observando como sua visão cínica da justiça e celebridade americana parecia ainda mais relevante agora do que quando o musical estreou. O filme revitalizou o gênero do musical de cinema para um novo milênio, provando que estes não eram apenas artefatos nostálgicos, mas veículos importantes de narrativa contemporânea. O Violinista no Telhado, 1971. A tradição confronta a modernidade na majestosa adaptação de Norman Jewison do fenômeno da Broadway. Ambientado na Rússia pré-revolucionária de 1905, o filme acompanha o leiteiro judeu Tevi, enquanto suas 3 filhas desafiam sucessivamente os costumes matrimoniais. Além do seu drama familiar, está a sombra iminente do antissemitismo. Pogroms, conferindo a este musical, às vezes humorístico, uma gravidade histórica incomum no gênero. O diretor de fotografia, Oswald Morris, usou uma técnica revolucionária, filmando através de uma meia de seda esticada sobre a lente para criar o filtro de violino em tons de sépia e distinto do filme, reminiscente de Marc Chagall. Pinturas. Para autenticidade, Jewison filmou na Iugoslávia, construindo um shtetl inteiro do zero com uma atenção obsessiva aos detalhes históricos. A dança da garrafa durante a cena do casamento, realizada com garrafas equilibradas precariamente sobre as cabeças dos dançarinos, não usou truques de câmera, apenas habilidade e concentração extraordinárias. Apesar de suas 3 horas de duração e ambientação cultural específica, o filme ressoou universalmente, arrecadando US$ 83,3 mil e ganhando 8 prêmios da Academia. Nomeações. Ebert observou como a especificidade de sua experiência judaica paradoxalmente a torna mais universal, já que públicos de todos os contextos reconhecem a luta central entre honrar a herança enquanto se adapta às mudanças,
A música de Jerry Bock e Sheldon Harnick, com Se Eu Fosse um Homem Rico e Sunrise Sunset, tornou-se parte integrante da consciência musical americana, transcendendo suas origens teatrais para se tornar um símbolo cultural tanto de celebração quanto de melancolia. Encontro em St. Louis, 1944. A nostalgia nunca pareceu mais deslumbrante do que no cartão de amor em Technicolor de Vincente Minnelli para o virar do século. Americana. Narrando um ano na vida da família Smith, enquanto eles enfrentam uma possível mudança de St. Louis para Nova York, o filme se desenrola como uma série de vinhetas sazonais, em vez de seguir uma narrativa convencional. Conflito. No centro está Esther Smith de Judy Garland, cujo romance com o garoto da casa ao lado, John Truitt, proporciona a base emocional em meio à celebração do filme de pequenas cenas domésticas. Prazeres. A equipe de design de produção recriou meticulosamente a St. Louis de 1903 nos estúdios da MGM, incluindo um sistema de bonde funcional e luzes a gás com precisão de época. A insistência de Minnelli em interiores realistas em vez de cenários óbvios rompeu com a convenção de Hollywood. Seu histórico como vitrinista influenciou a composição imaculada e a cor do filme. Coordenação, até exigindo que flores específicas fossem plantadas com meses de antecedência para cenas-chave. Durante a produção, Minnelli e Garland se apaixonaram, casando-se no ano seguinte. Originalmente concebido como um filme leve, a profundidade emocional do filme surpreendeu até mesmo seu estúdio. A interpretação comovente de Garland de Have Yourself a Merry Little Christmas, com letra suavizada da versão original mais deprimente, tornou-se um clássico que transcendeu o próprio filme, arrecadando $7,5 milhões contra um orçamento de $1,7 milhão, confirmou a transição de Garland de estrela adolescente para adulta. Ebert elogiou como, sob sua superfície nostálgica, bate um coração complexo, observando como o filme reconhece a mudança e a perda como companheiras inevitáveis do crescimento e da família. Laços. Seu retrato da América influenciou inúmeros filmes. Ainda assim, nenhum captura sua magia particular de tornar o cotidiano extraordinário. Moulin Rouge. E por Snapper e Ruins, 2001. O sonho febril hipercinético de Baz Luhrmann rompeu as convenções do cinema como uma alucinação de absinto, com uma trilha sonora de mashup. Paris do século XIX torna-se um playground fantasmagórico, onde o escritor sem dinheiro de Ewan McGregor e a cortesã tuberculosa de Nicole Kidman se apaixonam de forma impossível em meio a um caleidoscópico cabaré. Anacronismo torna-se o ponto quando músicas contemporâneas de Nirvana a Madonna se transformam em expressões de emoções eternas. Verdades. O design de produção, uma explosão de veludo vermelho e excesso boêmio, exigiu mais de 300 figurinos apenas para as sequências no clube noturno. A edição frenética de Luhrmann, com algumas sequências apresentando cortes a cada meio segundo em média, criou uma linguagem visual tão inovadora quanto polarizadora. Kidman atuou apesar de ter fraturado 2 costelas ao cair de um trapézio durante o número Diamonds Are a Girl's Best Friend, enquanto ambos os protagonistas cantaram por conta própria, contra a indústria. Expectativas. Com um orçamento de $50 milhões, o filme foi uma aposta enorme para a Fox, especialmente com sua abordagem não convencional. Acabou arrecadando $184 milhões mundialmente e garantiu 8 indicações ao Oscar, vencendo 2 por direção de arte e design de figurino. A resposta crítica foi dramaticamente dividida. Alguns o descartaram como uma sobrecarga sensorial, enquanto outros, incluindo Ebert, reconheceram seu caráter delirante, delicioso, encantadoramente decadência. Ele elogiou como, sob seus fogos de artifício visuais bate o coração de um romance trágico digno de uma grande ópera. O filme foi pioneiro na abordagem do musical jukebox que mais tarde influenciaria tudo, de Mamma Mia ao Rei do Show, provando que o público abraçaria a inovação musical além dos formatos tradicionais. Grease, 1978. O amor de verão tornou-se um fenômeno cultural quando esta visão nostálgica da vida adolescente dos anos 1950 explodiu nas telas. Danny Zuko de John Travolta e Sandy Olson de Olivia Newton. John navegam pelas águas traiçoeiras do romance no ensino médio em meio a jaquetas de couro, saias com estampas de poodle e corridas cheias de hormônios. O diretor Randall Kleiser transformou o espetáculo cru da Broadway em uma celebração technicolor da adolescência que pisca conscientemente para sua própria versão fantasiosa do anos 50. A escolha do elenco foi crucial para a química do filme. Travolta fez grande pressão para que Newton-John fosse escolhida, apesar das preocupações do estúdio sobre seu sotaque australiano e experiência limitada em atuação.
Ambos os protagonistas eram significativamente mais velhos que seus personagens adolescentes. Parte de uma longa tradição de Hollywood. A sequência de transformação do carro Grease Lightning exigiu 100 membros da equipe trabalhando durante a noite para converter o velho carro em um reluzente hot rod entre as filmagens. Produzido por 6 milhões de dólares, Grease tornou-se uma sensação global, arrecadando 160 milhões de dólares em seu lançamento inicial e adicionando milhões mais através de relançamentos subsequentes e home video. O álbum da trilha sonora ficou em primeiro lugar nas paradas da Billboard por 12 semanas não consecutivas. Corações. Embora alguns críticos inicialmente a tivessem descartado como superficial, Ebert reconheceu sua energia genuína e como captura a aparência e o som de uma era com perfeição. A ressonância contínua do filme reside em como ele reconhece a contradição adolescente, o desejo simultâneo de pertencer e se destacar, de crescer e permanecer inocente, tudo envolvido em melodias irresistíveis que se tornaram parte do nosso DNA cultural. All That Jazz, 1979. A morte nunca foi tão sedutora quanto na obra-prima semi-autobiográfica de Bob Fosse sobre um coreógrafo-diretor autodestrutivo correndo em direção à sua própria mortalidade. Joe Gideon, de Roy Scheider, o alter ego transparente de Fosse, equilibra uma produção da Broadway, edição de filme, abuso de medicamentos prescritos e inúmeros casos enquanto seu coração danificado avança para o inevitável colapso. À medida que sua saúde piora, a linha entre a realidade e os números alucinantes liderados pela Anjo da Morte, Jessica Lange, torna-se cada vez mais borrada. A coreografia de Fosse transforma procedimentos médicos em números de dança e transforma a própria morte em um grandioso final musical. A sequência Bye Bye Life custou quase 400 mil dólares, astronômico para uma cena única, em 1979, apresentando um Seldy Mylar e Scheider, atuando ao lado de Ben Vereen em uma sequência que serviu como ensaio de Fosse para sua própria mortalidade. A insistência do diretor na autenticidade se estendeu a escalar dançarinos de verdade da Broadway, em vez de estrelas de cinema, para papéis de apoio, muitos dos quais tinham trabalhado diretamente com Fosse. Feito com 12 milhões de dólares, o filme arrecadou modestos 37 milhões, mas garantiu 9 indicações ao Oscar, vencendo 4. A resposta crítica reconheceu seu brilho enquanto reconhecia sua natureza desafiadora. Ebert chamou-o de um exercício estilístico audacioso, que era destemidamente autolacerante. A representação destemida de Fosse da obsessão artística e da autodestruição física parece tanto singularmente pessoal quanto revela universalmente sobre o custo da busca criativa. Apenas 8 anos após o lançamento do filme, o próprio Fosse morreria de um ataque cardíaco. A vida imitando a arte com precisão assustadora. Os Guarda-Chuvas do Amor, 1964. No revolucionário musical francês de Jacques Demy, mesmo a conversa mais mundana, passe o sal ou encha com premium, torna-se canção, criando um filme completamente cantado que mescla a ópera com a vida cotidiana. A balconista da loja de guarda-chuvas, de Catherine Deneuve, e o mecânico de automóveis de Nino Castellano encontram seu jovem romance desfeito pelo serviço militar e pelas circunstâncias. A narrativa, aparentemente simples, se desenrola como uma novela musical que reconhece como o tempo transforma até nossos apegos mais apaixonados. A trilha sonora influenciada pelo jazz de Michel Legrand fornece a base emocional com motivos recorrentes que evoluem à medida que os personagens envelhecem. O esquema visual de Demy é igualmente distinto, cada local codificado por cores com precisão artificial, desde fachadas de lojas em tons de doces até papéis de parede em tons pastéis. Até os trajes dos atores foram tingidos para combinar com tons específicos de fundo, criando um universo estilizado que, de alguma forma, realça ao invés de diminuir a autenticidade emocional. Filmado com um orçamento modesto em locações reais de Cherbourg, o filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes e gradualmente influenciou cineastas muito além da França. Sua música-tema, I Will Wait For You, tornou-se um clássico interpretado por todos, de Frank Sinatra a Liza Minnelli. Ebert descreveu-o como um triunfo da beleza, que mostra como até mesmo as vidas mais comuns estão saturadas de paixão e perda. Seu final agridoce, um encontro casual em um posto de gasolina anos depois, carrega mais verdade emocional do que 1000 finais felizes convencionais, provando que os musicais poderiam abraçar as decepções da vida enquanto ainda celebram seus breves e brilhantes momentos de conexão. Mary Poppins, 1964. Quando a correta babá britânica Mary Poppins desceu das nuvens com um guarda-chuva, ela não apenas transformou a família Banks, mas também revolucionou o cinema da Disney. Julie Andrews, em sua estreia no cinema após ser preterida em My Fair Lady, cria um personagem inesquecível, ao mesmo tempo severo e mágico, prático e fantasioso.
O limpador de chaminés de Dick Van Dyke, Bert, junta-se a ela em aventuras que misturam ação ao vivo com animação de maneiras inovadoras. Nos bastidores, a produção representou a busca pessoal de 20 anos de Walt Disney para adquirir os direitos da relutante autora, P. L. Travers. A equipe de efeitos especiais foi pioneira em técnicas, incluindo o processo de vapor de sódio para sequências de animação com ação ao vivo, criando uma integração perfeita que lhes rendeu um prêmio da Academia. As canções inesquecíveis dos irmãos Sherman de Supercalifragilisticexpial, Arequinonechasser Aisamins, os Dochas do Beco até a comovente Feed the Birds, se tornaram clássicos instantâneos. Produzido por aproximadamente 6 milhões de dólares, o filme arrecadou 102 milhões de dólares em todo o mundo e garantiu 3 indicações ao Oscar, com Andrews ganhando o prêmio de melhor atriz. Ebert elogiou a sua combinação perfeita de fantasia e sabedoria, observando como, sob uma colher de açúcar, há uma mensagem mais profunda sobre a conexão emocional ser mais valiosa do que a ordem rígida ou o sucesso financeiro. Embora ostensivamente um filme infantil, a sua complexidade psicológica, particularmente em relação à jornada do Sr. Banks, da ausência emocional à redenção de empinar pipa, confere-lhe uma ressonância duradoura para públicos de todas as idades. The Red Shoes, 1948. A obra-prima em Technicolor de Michael Powell e Emmerich Pressburger mergulha na obsessão artística com intensidade febril. Baseado vagamente no conto sombrio de Hans Christian Andersen, o filme segue a devastadora escolha da bailarina Victoria Page entre o amor romântico e o artístico. Dedicação. A declaração arrepiante do empresário de balé Boris Lermontov, a dançarina que depende dos confortos duvidosos do amor humano nunca será uma grande dançarina, estabelece o conflito central que conduz a uma tragédia inevitável. A sequência de 17 minutos de The Red Shoes é um dos momentos mais audaciosos do cinema. Conquistas, uma descida surrealista na experiência subjetiva em vez de uma documentação da performance. A cinematografia revolucionária de Jack Cardiff alcançou cores tão vibrantes que parecem alucinatórias. Cher, uma verdadeira prima ballerina fazendo sua estreia como atriz, trouxe expertise autêntica em dança enquanto suportava dificuldades físicas. As icônicas sapatilhas vermelhas de balé foram, na verdade, pintadas diretamente em suas sapatilhas de ponta regulares, causando um grande desconforto durante as longas filmagens. Agenda. Inicialmente um fracasso comercial na Grã-Bretanha, mas recebido com entusiasmo na América. O filme acabou arrecadando mais de 5 milhões de dólares em todo o mundo, excepcional para uma produção britânica da época. Sua influência se estendeu além do cinema para o próprio balé, inspirando gerações de dançarinos. Ebert o chamou de o melhor filme já feito sobre a vida de um artista, elogiando como ele se recusa a simplificar a escolha agonizante entre arte e vida. Martin Scorsese, que mais tarde liderou sua restauração, citou-o como o filme que mais influenciou seu uso de cores em seus próprios obra. A exploração da arte que consome o artista continua sem paralelo em sua complexidade psicológica. A Roda da Fortuna, 1953. Quando uma estrela de Hollywood em decadência colide com a pretensiosa arte da Broadway, o resultado é um dos comentários mais espirituosos de Hollywood sobre entretenimento. Fred Astaire interpreta Tony Hunter, um cantor e dançarino fora de sua época que se vê escalado em uma versão musical exagerada de Fausto, dirigida pelo pomposo autor Jeffrey Cordova. Apenas quando a produção abraça o entretenimento em vez da ambição intelectual é que ela e a carreira de Tony encontram a salvação. As sátiras do diretor Vincente Minnelli sobre a pretensão teatral vieram de um conhecimento íntimo. Ele havia dirigido inúmeras produções da Broadway antes de fazer a transição para Hollywood. O destaque irresistível do filme, Dancing in the Dark no Central Park, demonstra como a simplicidade muitas vezes alcança um impacto emocional maior do que a extravagância. Astaire tinha 54 anos durante as filmagens, mas apresentou-se com graça sem esforço ao lado de Sid Charisse, cujo passado no balé complementava seu estilo preciso de sapateado. Apesar de seu atual status de clássico, o filme teve um desempenho modesto nas bilheterias, arrecadando cerca de 3,5 milhões de dólares em um orçamento de 2,3 milhões. Orçamento. No entanto, os críticos reconheceram sua genialidade imediatamente. Ebert mais tarde celebrou-o como um musical sobre a criação de um musical que se torna um musical que deveria ter sido desde o início, elogiando sua inteligência autorreferencial décadas antes de tais comentários meta se tornarem comum. A sequência de destaque, That's Entertainment, funciona tanto como a declaração de missão do filme, quanto como a defesa duradoura do gênero musical. O puro entretenimento pode ser profundo quando realizado com paixão e habilidade autênticas. Yankee Doodle Dandy, 1942.
James Cagney troca sua persona de gangster por sapatos de sapateado neste cinebiografia patriótica da lenda da Broadway George M. Cohan. Lançado meses após Pearl Harbor, o fervor patriótico do filme capturou o espírito de guerra da América, enquanto mostrava a surpreendente virtuosidade de Cagney em canto e dança. Através de números musicais que abrangem a carreira de Cohan, desde os circuitos de vaudeville até os triunfos na Broadway, o diretor Michael Curtiz constrói um retrato tanto do artista quanto do século americano, que ele incorporou com músicas como You're a Grand Old Flag e Over There. A produção enfrentou desafios incomuns. O próprio Cohan, ainda vivo e protetor de seu legado, insistiu na aprovação do roteiro e escolheu pessoalmente Cagney para o papel, apesar do ator ser conhecido principalmente por interpretar durões. O estilo de dança de Cagney, descrito como atacando o chão, trouxe uma energia atlética em vez de graça balética para a papel. Seu passado no vaudeville deu-lhe uma conexão autêntica com o material, embora ele insistisse que sua dança era apenas jogar meus pés. Fez cerca de $1.400.000. O filme tornou-se o mais lucrativo da Warner Bros. Até aquela data. Cagney ganhou seu único Oscar pelo papel que demonstrou seu alcance notável. Embora os espectadores modernos possam achar seu patriotismo ocasionalmente exagerado, Ebert defendeu sua sinceridade, escrevendo que o que poderia parecer chauvinismo era, em 1942, um sentimento nacional genuíno. Além de seu contexto histórico, o filme persiste através da performance eletrizante de Cagney, especialmente sua descida improvisada de costas pelas escadas da Casa Branca, um momento de pura alegria cinética que transcende os elementos de propaganda do filme. Oliver, 1968. O submundo vitoriano, de Charles Dickens, ganha vida em vibrante musical na adaptação abrangente de Carol Reed do sucesso teatral de Lionel Bart. O órfão de olhos arregalados de Mark Lester, Oliver Twist, navega por casas de trabalho, lojas de funerárias e o demimonde criminoso de Londres, habitado por personagens inesquecíveis como o Fagin de Ron Moody e o Artful Dodger de Jack Wilde. O filme equilibra o comentário social dickensiano com números irresistíveis como Consider Yourself e Food Glorious, comida. A produção transformou os estúdios da Shepperton Studios em ruas vitorianas de Londres meticulosamente detalhadas que se estendiam por quase 800 metros. Mais de 100 dançarinos preencheram as espetaculares sequências de mercado coreografadas por Anna White. A ameaçadora presença de Bill Sikes, interpretado por Oliver Reed, forneceu a escuridão necessária em meio ao brilho musical, enquanto a trágica Siane Wallace, como Nancy Condenada, entregou de forma emocionante As Long As He Needs Me, com trágico presciência. O jovem Lester, incapaz de cantar afinado, teve todas as suas músicas dubladas pela vocalista Kathy Green. Com um orçamento de $10 milhões, o filme se tornou um sucesso substancial, arrecadando $37.4 milhões mundialmente e varrendo o Oscar com 6 vitórias, incluindo melhor filme e melhor diretor. Os críticos elogiaram como manteve a crítica social de Dickens, enquanto sucesso como entretenimento. Ebert observou como, por baixo de sua fachada musical que agrada o público, há algo próximo da visão clara de Dickens sobre a exploração sistemática de crianças, tornando-o acessível para crianças, enquanto fornece correntes mais profundas para adultos. Seria o último musical a ganhar o prêmio de melhor filme até Chicago, 34 anos depois, marcando o fim do domínio do gênero na metade do século. Ritmo Louco, 1936. Fred Astaire e Ginger Rogers alcançaram seu auge colaborativo nesta produção da era da depressão que elevou o escapismo a uma forma de arte elevada. Dirigido por George Stevens, a trama superficial sobre um dançarino que deve ganhar $25 mil para casar com sua noiva existe principalmente como base para 6 danças transcendentais. Números. A lendária sequência Never Gonna Dance, expressando através do movimento o que os personagens não podem dizer em voz alta, exigiu 47 tomadas ao longo de um dia exaustivo que deixou os pés de Rogers sangrando através dos sapatos. A sofisticada trilha de Jerome Kern e Dorothy Fields produziu a vencedora do Oscar The Way You Look Tonight, interpretada por Astaire enquanto o personagem de Rogers tem shampoo no cabelo, um momento de intimidade casual que sugere uma conexão mais profunda do que convencional. Romance. O número Bojangles of Harlem, com Astaire dançando ao lado de silhuetas de si mesmo através da inovadora tecnologia de projeção traseira, demonstra inovação técnica, apesar de sua apresentação problemática em blackface que reflete as questões raciais da época. Insensibilidade.
Produzido por aproximadamente $750 mil, o filme tornou-se o maior sucesso da RKO naquele ano, confirmando a dupla Astaire-Rogers como garantia de sucesso de bilheteria. Embora inicialmente considerado como entretenimento leve, uma reavaliação crítica posterior o elevou a uma importância artística. Ebert celebrou como: "Os números de dança não são apenas espetaculares, são emocionalmente necessários, avançando a caracterização sem palavras." Sua integração da dança como narrativa emocional, em vez de mero espetáculo, influenciou gerações de coreógrafos cinematográficos, enquanto a química entre Astaire e Rogers permanece como o padrão ouro para parcerias românticas na tela. Footlight Parade, 1933. A energia exuberante de Pre-Code Hollywood explode em cada frame deste espetáculo de Busby Berkeley. James Cagney, estrelando como Chester Kent, um diretor da Broadway que passa a criar apresentações ao vivo, prólogos, shows de palco elaborados que precedem exibições de filmes. Sob prazos apertados e enfrentando espionagem industrial, ele produz números musicais cada vez mais fantásticos que exibem a visão caleidoscópica de Berkeley. Ruby Keeler, Dick Powell e Joan Blondell completam o elenco deste drama nos bastidores que culmina em 3 dos números de produção mais audaciosos do cinema. As sequências de Berkeley desafiam a lógica teatral. Suas tomadas aéreas de coristas formando padrões humanos intrincados nunca poderiam ser vistas por uma audiência de teatro real. O número By a Waterfall transforma nadadores em padrões geométricos vivos através de fotografia subaquática que exigiu uma instalação de piscina de $100 mil. Enquanto isso, Shanghai Liu dá a Cagney a rara oportunidade de demonstrar seu talento para canto e dança ao lado de... Feito por aproximadamente $700 mil, o filme teve sucesso nas bilheterias, apesar de ter sido lançado nos piores momentos da depressão. Seu status pré-código permitiu elementos sugestivos, coristas com pouca roupa, duplos sentidos e comentários sociais que desapareceriam apenas um ano depois com a aplicação mais rigorosa dos códigos de produção. Ebert apreciou sua mistura da era da depressão de espetáculo extravagante e realismo da classe trabalhadora, observando como o desespero econômico dos personagens fundamenta os elementos fantásticos em uma realidade reconhecível. A influência de Berkeley continua através de gerações de videoclipes e shows de intervalo que se inspiram em sua coreografia geométrica humana. A Hard Day's Night, 1964. Quando a United Artists encomendou um filme de exploração rápido para lucrar com a bitomania, ninguém esperava uma obra-prima vanguardista que revolucionaria tanto os musicais quanto os filmes de rock para sempre. O diretor Richard Lester capturou a energia anárquica e o charme natural dos Fab Four em um mockumentário que retrata um dia na vida, confundindo ficção e realidade. John, Paul, George e Ringo essencialmente interpretam versões aumentadas de si mesmos, fugindo de fãs histéricas e evitando figuras de autoridade enquanto lançam tiradas sarcásticas e apresentam canções que definiriam uma geração. Filmado em um estilo influenciado por documentário com câmeras de mão e iluminação natural, a cinematografia em preto e branco de Gilbert Taylor conferiu à obra uma composição artística e imediata. A sequência de abertura icônica, com os Beatles fugindo dos fãs enquanto A Hard Day's Night toca, influenciou videoclipes décadas antes da MTV. Existia. Feito com um orçamento apertado de $500 mil em apenas 7 semanas, o ritmo frenético do filme surgiu em parte por necessidade. A banda precisava terminar as filmagens antes de começar sua turnê mundial. A United Artists originalmente só se importava em adquirir os direitos da trilha sonora, considerando o filme em si descartável. No entanto, ele arrecadou mais de $12 milhões mundialmente e recebeu aclamação universal da crítica. Mais tarde, Ebert descreveu-o como um dos grandes marcos que afirmam a vida no cinema, elogiando como ele capturou não apenas os próprios Beatles, mas todo o momento de transformação jovem quando eles conquistaram a imaginação do mundo. Além de suas sequências musicais, a montagem rápida do filme, a quebra da quarta parede e a sensação improvisada transformaram a linguagem cinematográfica em todos os gêneros, influenciando tudo, de The Monkees aos mockumentaries modernos. Top Hat, 1935. Nas profundezas da Grande Depressão, Fred Astaire e Ginger Rogers flutuavam por pisos polidos de Art Deco em um mundo de champanhe, smokings e identidade equivocada. A obra efervescente de Mark Sandrich epitomiza a estratégia de escape da realidade da RKO durante a catástrofe econômica. Astaire interpreta Jerry Travers, um dançarino cuja rotina de sapateado em um hotel perturba o sono de Dale Tremont de Rogers. Abaixo, iniciando uma perseguição romântica,
complicada pela sua crença de que ele é o marido de sua melhor amiga. A magnífica trilha sonora de Irving Berlin, escrita especificamente para o filme, inclui clássicos como Cheek to Cheek e a canção título que se tornou inseparável da persona de Astaire. A famosa sequência Dancing with Feathers causou tensão nos bastidores quando Astaire reclamou que as penas do vestido elaborado de Rogers estavam voando em seu rosto e boca durante... Apesar disso, a dança deles permanece como um dos momentos mais elegantes do cinema. Rogers, aparentemente flutuando para trás no chão em Astaire's braços. O design de produção criou uma versão fantasiosa de Veneza inteiramente em estúdios, completa com canais e gôndolas que pouco se assemelhavam à realidade, mas que encarnavam perfeitamente os sonhos de luxo inalcançável do público da época da Depressão. Custando aproximadamente $620 mil, o filme se tornou o maior sucesso do ano da RKO, arrecadando $3 milhões mundialmente. Críticos, tanto na época quanto agora, o reconhecem como o veículo quintessencial de Fred e Ginger. Ebert o chamou de a mais perfeita integração de dança, romance e comédia na história do cinema, observando como até mesmo as artimanhas do enredo serviam à dança, em vez do contrário, em torno. Sua influência se estende além dos musicais para todas as comédias românticas, que empregam mal-entendidos como dispositivos de enredo, embora poucas consigam o charme efervescente ou a sofisticação visual de Top Hat. Os homens preferem as loiras. 1953. Marilyn Monroe alcançou a imortalidade como a showgirl interesseira Lorelei Lee, oferecendo a interpretação definitiva de Diamonds Are a Girl's Best Friend na explosão Technicolor de amizade feminina e política sexual de Howard Hawks. Junto com a pragmática Dorothy Shaw de Jane Russell, a loira aparentemente ingênua de Monroe forma um vínculo inquebrável enquanto buscam romance e segurança financeira a bordo de um transatlântico cruzeiro. O gênio do filme reside em reconhecer os motivos mercenários de suas heroínas enquanto celebra sua autonomia e lealdade uma à outra. A produção destacou os talentos cômicos de Monroe e sua qualidade de estrela, apesar dos desafios nos bastidores. O coreógrafo Jack Cole passou horas ensinando a coreografia para a atriz com dificuldades em dança para o seu número característico. A performance resultante com Monroe em rosa-choque contra um mar de homens em ternos pretos tornou-se uma das imagens mais icônicas do cinema. Russell, uma estrela consagrada, apoiou generosamente Monroe durante toda a produção, formando uma amizade que refletia o relacionamento delas na tela. Produzido por $2 milhões, o filme arrecadou mais de $5 milhões no lançamento inicial e estabeleceu Monroe como o maior trunfo da 20th Century Fox. Embora às vezes descartado como entretenimento leve, Ebert elogiou seu núcleo feminista subversivo, observando como, por baixo da comédia e dos números musicais, está um comentário perspicaz sobre como as mulheres navegam numa sociedade dominada por homens. Sua exploração da amizade feminina como o verdadeiro romance, com homens como figuras necessárias, mas secundárias, parece revolucionária mesmo pelos padrões modernos. Padrões. A performance de Monroe, combinando vulnerabilidade, sensualidade e um senso de humor afiado, continua a inspirar artistas de várias gerações. Nasce uma estrela. 1954. O retrato devastador de George Cukor do brutal sistema de estrelas de Hollywood continua sendo o padrão ouro para melodramas sobre o showbiz. O veículo de retorno de Judy Garland, após anos de problemas com o estúdio, mostra seu poder emocional bruto, como Esther Blodgett, também conhecida como Vicki Lester, uma cantora talentosa cuja ascensão paralela ao declínio autodestrutivo de seu mentor e marido, Norman Maine. A performance de Garland, baseando-se em suas próprias experiências traumáticas com a fama, cria uma metanarrativa sobre o consumo de talento por Hollywood que transcende a ficção. O lançamento original teve uma duração épica de 181 minutos antes que os executivos da Warner Brothers exigissem cortes para permitir mais exibições diárias, resultando em uma versão reduzida de 154 minutos, versão. A restauração de The Man That Got Away e outras sequências perdidas em 1983 revelou todo o alcance da visão de Cukor e da arte de Garland. O filme foi pioneiro no uso do CinemaScope para drama íntimo, em vez de espetáculo, criando composições em tela larga que enfatizaram a distância emocional entre personagens. Custando $5 milhões, extravagante para a época, o filme arrecadou aproximadamente $6 milhões e 100 mil, considerado uma decepção dado seu orçamento e estrelas. Enquanto Garland era a favorita para ganhar o Oscar, o prêmio foi para Grace Kelly em uma das maiores desfeitas controversas de Hollywood. Ebert chamou-o de uma das grandes tragédias de estúdio tanto na tela quanto nos bastidores, observando como a atuação de Garland ganha força a partir do nosso conhecimento de suas lutas pessoais,
Sua exploração do vício, codependência e do impacto psicológico da fama permanece inigualável em sua honestidade, enquanto a sequência Born in a Trunk demonstra a capacidade de Garland de transformar narrativas comuns do showbiz em testemunhos pessoais. E aí está 25 estonteantes que deixaram Roger Ebert cantarolando muito depois dos créditos. Se algum desses clássicos fez seu coração vibrar, seus pés baterem ou sua sala de estar se transformar em um palco improvisado, Faça-nos um favor, clique no botão de gostei, compartilhe a magia com um amigo amante de filmes e inscreva-se para nunca perder nossa próxima imersão no cinema. História. Seu apoio mantém os holofotes brilhando e a orquestra tocando, até que a cortina suba novamente. Mantenha a música na sua alma e a pipoca estourando.